Entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 milhão em 1 minuto, mas a métrica que a gente conta é essa, 2 milhões em 3 minutos. Uau! Só para vocês terem uma ideia, Bruno, eu vou pedir aqui que os seus números, você não tem problema falar de números, principalmente dos cursos. Qual que foi? Eu lembro que quando o Joel me apresentou você, ele falou assim, pô, eu tava naquele primeiro grupo do Joel. Lembra aquele primeiro de um mastermind que não funcionou? Sim. E ele falou assim, cara, aquele ali eu errei. Acho que tinham 14 ou 15 pessoas, ele me colocou. Tinha até mais gente, mas compareceu muito pouca gente porque era um negócio que... Se as pessoas não pagam, elas não vão, né? Exato. As pessoas não pagam, não vão, não dão valor. E aí, eu me lembro que o João falou assim, cara, esse cara vendeu o curso. Quanto tempo, quanto dinheiro você fez assim em abertura de carrinho? 2, 3 minutos você fez milhões. Me conta assim, me dá esses números, porque eu acho que deixa o papo mais interessante. Porque de repente, você que não conhece o Bruno, fica evidente. A gente traz o poder da metáfora aqui para vocês entenderem do tamanho, do nível de assertividade e de impacto que o seu conteúdo ele gera nas pessoas. Bom, acho que é interessante primeiro falar o faturamento da primeira turma. Tá. Porque não é do nada, né? Às vezes o pessoal pensa, nossa, então vou criar um produto online e vai vir milhões em questão de minutos. E não. A primeira turma que eu fiz, eu queria vender 30 vagas, porque quando eu era tenente no exército eu tinha 30 soldados. Então eu sabia que para 30 pessoas eu dou aula bem. Essa era a minha métrica. A comparação era isso. Então eu falei, vou vender 30. E aí eu abri a primeira turma do Viver de Renda, foi no dia 2 de agosto de 2017, que era o meu aniversário. Eu falei... Se for no dia do meu aniversário, não pode ser ruim, né? A minha esposa, ela me preparou, falando, olha, prepara pra não vender nada. Na época eu tinha uns 500 views nos stories. Então tinha 500 pessoas me assistindo, eu queria vender 30. Eu falei, tá bom, vou preparar, né? Mas se vender um, já tá ótimo. Porque eu tenho um cliente, tenho uma pessoa, essa pessoa vai me dar feedback sobre o produto, eu melhoro. Se eu tiver só um cliente, é muita atenção nessa pessoa e esse cara vai ficar tão agradecido que vai falar pra outras pessoas, não é possível. Só que vieram os 30, em 1 hora eu vendi as 30 vagas. Em 1 hora? Isso. E aí tinha um cara que já me seguia, que trabalhava com lançamento de produto. Ele falou, você tá doido, 30 pessoas vai ficar as moscas, né? Não é que nem o presencial, cara, vende mais. Ele falou, vende 100. Eu falei, 100? Tá doido, né? Pensei, 100 o suporte vai estar ruim. Eu falei, vou vender 50. Preocupado aí vendi... com o suporte, hein? Sim. O pós-venda. Mas tinha um ponto, é que eu não precisava do dinheiro naquele momento. Era muito mais um teste. Perfeito. Né? 30 já tinha dado uns 20 mil reais, assim. Não era 20. No final deu 30 mil. Tá. Foi o faturamento que eu tive vendendo 50 vagas, né? Então faz uma regra de 3 aí pra ver mais ou menos onde estava o faturamento dos 30. Mas a questão é que aquele dinheiro era um bônus. Porque eu só lancei o primeiro curso, eu queria ter experiência para poder lançar cursos de outras pessoas. A minha ideia inicial era ficar como alguém atrás das câmeras para minha esposa, lançar produtos dela e pegar outras pessoas que eu via que tinham potencial em rede social, mas que não sabiam criar um produto. É isso que eu queria fazer. Só que eu fui lançando as turmas do curso, foi dando tão certo que eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, porque é aquela história de alocação do seu tempo, né? Você tem um tempo limitado. Aí eu via que se eu alocasse o tempo no Viver de Renda, eu podia fazer muito dinheiro. E nas outras áreas eu fazia dinheiro também, mas não tanto. Então comecei a focar no Viver de Renda. E lá na turma 8 do Viver de Renda, que foi uma turma que acabou entrando pra história assim, o que aconteceu foi que eu tinha ficado já um tempo sem lançar turmas, uns 6 meses, que eu tava mal da coluna. Durante esse tempo eu continuei fazendo conteúdo, continuei alimentando as pessoas com conteúdo bom, reciprocidade, as pessoas retribuíam, falavam, nossa, eu vou fazer seu curso quando você lançar, eu quero fazer. E aí quando eu marquei a data do lançamento, a gente fez a abertura e eu queria vender 700 vagas, porque com 700 pessoas eu sabia que eu dava conta. Eu já tinha feito um curso por umas 600, sobrou tempo, eu falei, então eu vou aumentar mais 100. Só que em 1 minuto vendeu as 700 vagas. 1 minuto. A quanto o ticket? O ticket era uns 1.400 na época. Você já fez mais de 1 milhão, hein? Foi. 4 vezes 7, 28, Aí, em 1 minuto vendeu isso. A minha esposa falou, fecha agora. Daí eu falei, nossa, mas em 1 minuto, calma, né? Aí fui fechar o carrinho com 2 minutos. Só que quando você fecha o carrinho, quem tá preenchendo os dados de compra pode acabar de preencher e comprar. Aí nisso, quando eu fui atualizar, né? Já tinha dado 1.400 inscrições, que era o dobro do que eu queria. E em 3 minutos. Então entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 milhão em 1 minuto, mas a métrica que a gente conta é essa, 2 milhões em 3 minutos. Uau! E foi o meu maior faturamento que eu tinha até então, e veio em 3 minutos. Aí o pessoal começou a falar, você ganhou dinheiro em 3 minutos? Eu falei, não, eu ganhei dinheiro ao longo de
6 meses, né? Ou talvez até mais, se for contar todo o tempo que eu demorei para juntar esse conhecimento. Só que eu recolhi todo ele nesses 3 minutos. Quanto você já fez com o Viver de Renda se a gente colocar na ponta do lápis aí? Na ponta do lápis? É. Olha, vou falar o dado que é público, né? Tá. Eu já mostrei. Porque tem coisa que hoje eu não posso mostrar, Claro. porque não sou mais só eu. Mas enquanto o Viver de Renda era só meu, antes de entrar no Grupo Primo, eu cheguei a fazer 35 milhões. E o Hotmart me mandou uma placa disso, né? Tá lá em casa. 35 milhões. Isso, juntando o faturamento desde 2017. Isso a gente... Isso até Até quando? janeiro de 2021. Ou seja, a gente pode colocar aí 3 anos e meio. Porque foi agosto de 17. Na verdade, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Em 3 anos e meio você fez 35 milhões e poderia ter feito 70. Se você tivesse aberto. Mas também teria o bônus e o ônus, tudo bem. Nunca Sim. saberemos, né? Nunca A história é uma só, mas possivelmente eu poderia ter feito mais se eu contar só esse prazo. Mas talvez isso me atrapalhasse a ganhar mais no longo prazo. Puta, Bruno, Você imaginou que isso pudesse ser possível lá atrás quando você começou? Não. Meu foco era 500 pessoas comprando R$2.000. Ou, depois eu mudei, né? Porque 2.000 era um ticket alto, eu pensei em 1.000 fãs fiéis. Eu pensei, se eu tiver 1.000 fãs fiéis, eu tenho um negócio. Porque na minha cabeça era assim, se você tem um fã fiel, você não passa fome. Né? Que é o teu fã fiel, você tá quebrado, o cara vai te dar um pão. Sim. Se você tem 10, você já vive dignamente. Se você tem 100, você já tem um negócio. Se você tem 1.000, você tem um baita negócio. Se você tem 10.000, você tem um negócio multimilionário. Se você tem dezenas ou centenas de milhares de fãs, você vira bilionário. Porque não é o dinheiro que esse pessoal vai gastar para consumir o teu produto. É porque eles vão consumir o teu produto e vai ter gente querendo comprar uma parte da sua empresa. E quanto vale uma empresa que faz, por exemplo, 10 milhões ao ano e pode crescer muito? Esse negócio pode valer 100 milhões se for 10 vezes esse lucro, ou se for 100 vezes esse lucro, tem empresa em bolsa hoje que é listada e vale 1.500 vezes o lucro, esse negócio pode valer 1 bilhão. É assim que alguém fica bilionário, não é ganhando 1 bilhão. É montando um negócio que vale 1 bilhão. Porque tem gente que fala, olha, eu compro parte disso aí para ter direito a esses lucros, a esse crescimento que você está tendo.